Que o futebol faz parte da nossa identidade como país, todo mundo já sabe. Afinal, o Brasil é conhecido mundialmente como o país do futebol. Mas o que nem todo mundo sabe é que nem sempre esse esporte foi acessível para todos e todas. Ao longo da história, o futebol foi marcado por desigualdades, principalmente quando a gente olha para a participação das mulheres, que durante décadas foram impedidas de praticar o esporte no Brasil. E mesmo com esses desafios, o futebol feminino tem ganhado cada vez mais espaço, visibilidade e reconhecimento, dentro e fora do campo. Mas como essas diferenças históricas impactam o desempenho das seleções? O que muda entre o futebol masculino e feminino nas grandes competições? E como questões políticas e sociais podem interferir no jogo? Seja bem-vindo e bem-vinda ao Tornar Comum, o podcast da UFMT que aproxima a ciência da sociedade. Aqui a gente conversa com pesquisadores e pesquisadoras que nos ajudam a entender os grandes temas do nosso tempo. E já deu para perceber que o assunto do episódio de hoje é futebol, mas a conversa vai ser a partir de um olhar científico, analisando o desempenho, história, desigualdade e os bastidores de uma das maiores competições, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo masculina acontece desde 1930 e ao longo das décadas se consolidou como um dos maiores eventos esportivos existentes. Já a Copa do Mundo feminina é muito mais recente, com sua primeira edição em 1991, o que nos mostra uma diferença histórica importante entre as modalidades. Mais de 60 anos separam as duas. Essa distância no tempo reflete também diferenças em investimento, estrutura e visibilidade. Aqui pensando também em cobertura midiática que impactam diretamente o desenvolvimento das seleções. E quando a gente fala em futebol no Brasil, essa história fica ainda mais marcante. Entre 1941 e 1979, o futebol feminino foi proibido no Brasil por lei. Decreto-Lei número 3.199, artigo 54. Para a sociedade, na época, jogar futebol era incompatível à natureza feminina. As manchetes dos jornais reforçavam o veto, que se manteve por quase 40 anos. Só em 1979, quando o futebol brasileiro masculino já havia conquistado 3 Copas do Mundo, é que o decreto caiu. 4 anos depois, o futebol feminino foi oficialmente regulamentado no país. E desde a regulamentação em 1983, o futebol feminino vem passando por um processo de crescimento, ainda que marcado por desafios. Hoje, existem avanços importantes como a criação de campeonatos, maior visibilidade e a exigência de equipes femininas em clubes profissionais. Segundo uma pesquisa do Ibope Repucon, o interesse feminino por futebol cresceu 25% entre 2020 e 2025. A participação delas em jogos cresceu 32% nos últimos 2 anos, de acordo com o levantamento da ABPES, que é a empresa especializada em reconhecimento facial nos estádios. Ainda de acordo com a pesquisa do Ibope Repucon, o interesse feminino por Copa do Mundo nunca foi tão grande. Atualmente, 71% das mulheres brasileiras se declaram fãs de Copa do Mundo, um crescimento de mais de 22% em relação a 2014. Se o assunto é Copa do Mundo, aí o apelo feminino nunca esteve tão grande. 7 em cada 10 mulheres manifestaram que gostam do evento, considerado o principal do esporte mais popular do mundo. Hoje, elas representam metade do público. Além disso, o número de jogadoras com carteira assinada também cresceu. Nos últimos 20 anos, são 8 vezes mais jogadoras com contrato, de acordo com uma reportagem do Valor Econômico. Mas ainda assim, as desigualdades entre o futebol masculino e feminino continuam sendo um tema central nas discussões sobre esporte e sociedade. E para nos ajudar a entender esse cenário, recebemos Franciele Evelyn Lopes Silva, bacharel em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente, Franciele é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFMT,
onde desenvolve uma pesquisa sobre o desempenho das seleções masculinas e femininas de futebol em Copas do Mundo e Jogos Olímpicos. Ela também integra o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física e Esportes e o Laboratório de Análise Esportiva da UFMT. Franciele, seja muito bem-vinda ao Tornar Comum. Oi, boa tarde, muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e discutir o futebol, principalmente o feminino. Bom, e Franciele, para a gente começar, quando a gente fala em desempenho no futebol, do que exatamente a gente está falando? E principalmente, quais são os indicadores que você analisa na sua pesquisa a partir disso? Então, quando a gente fala de desempenho, a gente pode falar de várias variáveis. A gente pode falar de desempenho técnico, tático, desempenho físico, fisiológico dos atletas. E aí a gente vai entrar em diferentes ramos de pesquisa. A minha pesquisa, ela é mais no ramo técnico e tático. Ou seja, como essas equipes elas se organizam dentro do jogo, do modelo de jogo, como são as transições, as organizações, ofensivamente, defensivamente. E quando a gente fala do contexto técnico, a gente fala das variáveis mais visíveis, as mais fáceis de descrever, como, por exemplo, um passe, uma posse de bola, se o passe foi certo ou se foi errado, ou então um duelo, que são situações que as pessoas que assistem elas conseguem ver com muita facilidade. Bom, e existe uma diferença histórica muito grande entre as Copas do Mundo masculinas e femininas. E como que esse contexto ele impacta o desenvolvimento e o desempenho nas seleções femininas hoje? Então, não só na Copa do Mundo, né, mas no futebol em geral, as equipes femininas, elas nasceram depois das equipes masculinas e os campeonatos nasceram depois dos campeonatos masculinos. Quando a gente fala do contexto histórico, o futebol masculino, ele foi mais subsidiado. Então, no Brasil, atualmente, a gente vê que o futebol masculino ele tem mais patrocínio, ele é um esporte que tem mais tecnologia, e as mulheres elas não recebem esse mesmo tipo de atenção. Então, a gente vê artigos que dizem que as mulheres elas reclamam de não ter tecnologias voltadas ao fisiológico delas e mesmo à estrutura anatômica, ou seja, os uniformes eles não são desenvolvidos de acordo com o corpo das mulheres, que é diferente do corpo dos homens. Então, acredito que essa desigualdade do tempo de criação de um e de outro acaba impactando no desenvolvimento de tecnologias que auxiliem a gente a entender as diferenças e minimizar essas diferenças dentro do esporte. E o Brasil, popularmente, ele é reconhecido como o país futebol. E aí, nos últimos anos, a gente tem um movimento de ter a seleção feminina também ocupando um espaço muito importante nesse imaginário. Como você enxerga esse momento para o futebol feminino, principalmente aqui no Brasil? Então, o momento para o futebol feminino é exatamente isso que você falou. Eles estão tentando desvencilhar a seleção feminina da seleção masculina, porque até 2020 as mulheres usavam um uniforme que tinha 5 estrelas na camiseta. Porém, o futebol feminino no Brasil nunca ganhou uma Copa do Mundo. Então, essas 5 estrelas, elas vinham do futebol masculino. Só que a partir de 2020, eles criaram o uniforme da seleção feminina que não tem nenhuma estrela, justamente porque elas nunca ganharam, para realmente desvencilhar essa ideia de que são um só, porque não são. As mulheres elas têm que ter o seu próprio espaço e agora, com essa Copa do Mundo aqui no Brasil, vai ser muito melhor, porque nas categorias de base a gente vê muita dificuldade de encontrar categorias de base propriamente femininas. Em teoria, quando se tem mais de 13 anos, não se pode ter atletas femininos e masculinos jogando juntos, por causa das diferenças biológicas que surgem a partir dessa idade. Porém, como não existem categorias de base femininas suficientes para as meninas jogarem juntos, então alguns campeonatos permitem que elas joguem junto com os meninos. Eu acredito que quando a gente mostrar essa visibilidade que o futebol feminino ele tem, que ele tem esse poder de trazer público, que ele tem esse poder de desenvolver financeiramente um lugar, um país, talvez a gente melhore esse cenário para as meninas, que vão ser as mulheres que vão jogar por nós daqui a um tempo. E já pensando no futuro bem próximo, o Brasil vai sediar a Copa do Mundo Feminino em 2027, né? O que nós podemos esperar desse evento? Isso pode representar um marco para o futebol feminino no país? Então, eu acho que é um marco não só para o futebol feminino no país, como na América Latina inteira. Como a gente sabe, o Brasil é o primeiro país da América Latina a sediar uma Copa do Mundo feminina. E isso é realmente, como você disse, histórico. Eu acredito que ter a sede no nosso país faz com que a gente tenha visibilidade para as meninas que no futuro vão jogar esse esporte.
Então, a gente tem como exemplo a Rebeca Andrade. Quando ela foi para as Olimpíadas, todas as meninas queriam fazer ginástica artística porque queriam. E agora a gente tendo dentro do nosso país, imagina as meninas pequenas podendo ver essas mulheres representando elas e podendo se ver nessas meninas. Então, é um marco tanto financeiramente, porque vai trazer um retorno maravilhoso, como sociologicamente, porque eu acredito que a história do futebol feminino no país vai mudar depois disso, principalmente nas categorias de base femininas. E quando a gente pensa, então, no Brasil recebendo essa Copa do Mundo, a gente pensa também na cobertura midiática que isso vai receber. No cenário que a gente tem, com as emissoras que a gente tem, as formas de se comunicar que a gente tem, quais são os desafios que a gente tem na cobertura dessas jogadoras, na cobertura desse futebol feminino aqui no Brasil? Então, pensando na cobertura, eu acredito que o futebol ele nunca esteve tão visto quanto ele está agora. 2 Copas do Mundo seguidas, 2 anos seguidos e uma no Brasil. E a Cazé TV ela tem crescido muito nessa questão de exibir jogos de qualquer modalidade. Então, acredito que no ano que vem, a Cazé TV vai fazer um serviço excelente na cobertura da Copa do Mundo Feminina. E eu acho que o maior desafio é realmente a gente tirar os estigmas da seleção feminina brasileira e colocar comentaristas que sejam realmente especialistas no futebol feminino, porque quando a gente fala de futebol, o feminino ele é o menos visto, né? A TV Bandeirantes, por exemplo, é uma das pioneiras em exibir o futebol feminino. E nem foi Copa do Mundo, sabe? Foi Campeonato Brasileiro. Eu acredito que colocar mulheres nessa cobertura também vai ajudar a mostrar um pouquinho da história do futebol feminino e trazer isso um pouquinho mais para as mulheres mesmo, deixar isso um pouco mais íntimo, porque a emoção que elas vão trazer para dentro dessa Copa pode ser uma das coisas que vai trazer a visibilidade para o futebol feminino. Essa intimidade que elas vão ter com o esporte e com a história. E agora olhando aqui para a Copa de 2026, que conta com um formato expandido, com mais seleções, mais jogos. Pela primeira vez, o torneio será disputado em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. Também será a primeira edição do torneio com 48 seleções, um salto em relação às 32 equipes das últimas Copas. Ao todo, serão 104 partidas em pouco mais de um mês de competição. Esse aumento pode vir a impactar a qualidade das partidas? Então, costumo dizer que não vai ter Copa do Mundo como teve no coronavírus. A final entre a Argentina e a França foi um dos melhores jogos de futebol já vistos no mundo inteiro, por causa do vigor físico que os atletas tinham mesmo. Porque a Copa do Mundo ela costuma acontecer no meio do ano, que é final de temporada europeia. Então, a gente pega os jogadores um pouco mais cansados. Já no coronavírus, a Copa do Mundo ela foi para o final do ano, que foi no meio da temporada europeia, que seria o auge do vigor físico desses atletas para eles aguentarem a temporada. E então, a gente já tem um decaimento, né, desse físico já para a Copa do Mundo de 2026, por causa que ela está no final da temporada europeia, mas o fato de ter mais jogos, um período tão curto de tempo, a gente tem aí 1 mês e 1 semana, 1 mês e 2 semanas de Copa do Mundo, acredito que impacte sim. E eu pretendo ver essa final inteira para analisar como que os jogadores eles vão se comportar, porque não só física como mentalmente é muito cansativo um campeonato que ele é assim, condensado, que ele é curtinho. Esse desgaste físico e mental, ele é bem claro. E esse novo formato ele vai exigir muito mais dos atletas. Como que isso afeta o desempenho ao longo da competição? Então, a gente pode ver afetar o desempenho não só técnico, como a gente fala individual do próprio atleta, mas da equipe justamente por causa das lesões. Como a gente viu, o Rafinha, ele já saiu no 2º jogo do Brasil por causa de uma lesão. A CBF confirmou uma lesão muscular na coxa direita do atacante Rafinha. Ele já passou por exames neste sábado, depois de sentir dores durante a vitória por 3-0 do Brasil sobre o Haiti. De acordo com o comunicado, o atacante vai fazer um protocolo de tratamento intensivo sob acompanhamento da equipe médica da seleção. O objetivo é acelerar a recuperação do jogador e possibilitar o seu retorno às atividades no menor prazo possível. Na coletiva, logo depois da vitória de ontem, o técnico da seleção, Carlo Ancelotti, indicou que Neymar está próximo de retornar aos gramados. A gente vê que o Neymar ele nem chegou a entrar por causa de uma lesão também. Outro que saiu por causa de uma lesão foi o lateral Wesley, que o Ancelotti, no caso, trocou por um volante
e isso antes da Copa do Mundo. Então, durante essa Copa do Mundo, pelo volume muito grande de jogos que eles vão ter que jogar, o curto período de tempo, tem que se ter uma equipe muito boa por trás do preparo físico e também do psicológico, que é muito importante, porque durante essa competição é muito passível de se ter lesões que vão afetar o grupo, no caso, não individual, mas no grupo. E aí, por outro lado, ter mais jogos significa também abrir espaço para seleções menos tradicionais se destacarem no futebol? Ah, isso com certeza. Cabo Verde, por exemplo, aí dando um show. Histórico. Cabo Verde, em sua primeira Copa do Mundo, classificou-se para a segunda fase após o empate com a Arábia Saudita. Com isso, Cabo Verde se torna a menor nação do planeta a se classificar para um mata-mata de uma Copa do Mundo. E a gente tem não só as seleções, mas os atletas individualmente. A gente olha para o goleiro Vozinha, 41 anos, e o destaque que ele não ganhou por causa da transmissão do Cazé TV, que ele ficou super famoso aí. Então, a gente dá destaque tanto para as seleções quanto para os atletas individualmente. E isso é bom para todo mundo, porque pode aumentar o valor de mercado deles depois da Copa do Mundo. E também a gente pode ter surpresas, né? Marrocos, em 2022, já mostrou para a gente para o que veio. E agora, no grupo do Brasil, também está mostrando resultado. E eu gostei bastante do formato justamente por trazer essas seleções não tão tradicionais. Mas não sei se vocês escutaram falar que eles querem aumentar a Copa do Mundo para mais de 60 equipes na próxima. Aí eu não sei se compensa, se vale a pena. Eu acho que o formato de 48 é um formato muito bom e que as seleções pequenas elas estão surpreendendo bastante. Mas essa Copa do Mundo também tem sido marcada por questões políticas. Os jogadores do Irã receberam autorização para entrar nos Estados Unidos para treinar e disputar as partidas, mas não podem permanecer no país entre um compromisso e outro. A seleção iraniana teve problemas para conseguir sair dos Estados Unidos depois do empate em 2-2 com a Nova Zelândia na estreia do Mundial. A delegação não foi autorizada a ficar nos Estados Unidos e está tendo que ir e voltar para o México nos dias de jogos. O clima na delegação do Irã é de revolta. O técnico disse que a equipe está sendo oprimida e o jogador Taremi chegou a pedir socorro para a FIFA, dizendo que essa situação atrapalha o desempenho do time em campo. E aí a gente então queria te ouvir, Franciele, para entender como as restrições de permanência dos atletas nos Estados Unidos podem impactar o desempenho dentro do campo. Então, quando a gente fala dessas restrições, elas vieram principalmente dos Estados Unidos, se não unicamente deles. E eu acredito que o principal impacto é realmente psicológico, porque você tem uma equipe que precisa deixar suas malas no chão do aeroporto para os cachorros cheirarem para ver se não tem nada ilegal ali dentro, ou você ser proibido de jogar futebol dentro do país que a FIFA falou que você tinha que jogar. Para mim, eu acho isso um absurdo. Isso não deveria acontecer. Os jogadores e a comissão técnica, eles deveriam ter o direito de entrar e sair do país e eles deveriam ter o direito de permanecer também dentro do país, porque, igual vocês disseram, a seleção iraniana ela tem que jogar os jogos nos Estados Unidos e tem que voltar para descansar no México. Isso é um desgaste físico enorme, gente. Horas de voo, eles não dormem direito. E aí o psicológico que já está afetado. Isso pode diminuir o desempenho dos atletas significativamente e é bem ruim. Eu acredito que quando você tem um torneio desse tamanho, dessa magnitude e representando o que ele representa, você não só tem que fazer um show bonito de abertura, você tem que ter estrutura para manter o torneio. Então, se não é permitido que os atletas entrem e saiam do país no qual eles têm que jogar as partidas, é melhor que não seja feito nesse país. E aí, nesse processo, qual você acredita que deva ser o papel de entidades como a FIFA, por exemplo? Então, as políticas, elas vêm do próprio país. Então, acredito que isso não dá para mudar. A política de um país é a política de um país. Se eles têm leis para os imigrantes, eles devem seguir e a FIFA não consegue mudar isso porque é uma entidade esportiva. Mas a FIFA ela pode mudar o seguinte, ela pode mudar o critério de seleção de países que vão sediar torneios desse tamanho. Porque a gente não pode escolher um país que ofende ou que recrimina algum tipo de nação para fazer um torneio em que todas as nações estão convidadas e quem passar na fase eliminatória vai comparecer de um jeito ou de outro. Então, realmente, tem que selecionar melhor os países que vão sediar esses torneios para que a gente não tenha nenhuma interferência desse tipo que possa afetar unicamente uma seleção. Quando você
tira algumas oportunidades de participação de uma seleção, você diminui as chances dela de ser campeão. E num torneio desse tamanho, todos deveriam ter a oportunidade de ser campeão. É para ser um torneio igualitário para todos. E agora, encaminhando para o final da nossa conversa, Franciele, pensando que nos Estados Unidos haverá cerca de 75% dos jogos, e o governo norte-americano impôs restrições migratórias que impediram muitos torcedores de acompanhar seus times, né? A Federação de Futebol do Irã disse que os Estados Unidos retiraram a cota de ingressos destinada aos torcedores iranianos. Ela correspondia a 8% dos bilhetes reservados para a torcida do país. Isso significa que muitos torcedores que já tinham planejado a viagem para acompanhar a seleção agora não conseguem acesso aos ingressos. O Haiti também está impedido de ter a sua torcida nas arquibancadas. Torcedores do Senegal e da Costa do Marfim, por exemplo, também têm pouquíssimas chances de conseguir estar lá, já que os vistos de turismo para esses países foram amplamente suspensos. A gente queria saber qual que é o impacto real da presença ou ausência dos torcedores nos jogos. Então, quando a gente fala dos torcedores na arquibancada, é uma sensação única para o atleta. Ele tá ali representando o país dele e ter pessoas do país para torcer por ele é uma coisa surreal, sabe? Principalmente, igual vocês falaram, para seleções que estão tendo a primeira oportunidade de pisar numa Copa do Mundo, de fazer história. Então, acredito que o impacto ele seja também psicológico, porque a torcida, querendo ou não, ela incentiva, ela empurra o time. Se for um time que tem, entre aspas, menos chance de passar por um time maior, essa torcida ela pode empurrar esse time para frente a ponto de fazer ele empatar um jogo ou virar um jogo. E também tem um lado ruim, né? Como, por exemplo, a torcida ser xenofóbica ou homofóbica, como já aconteceu em outras Copas do Mundo. E tem um impacto financeiro também, que os estádios não vão estar lotados. Então, quem estiver sediando esse evento vai perceber um impacto financeiro aí no bolso, porque vai ter menos dinheiro entrando justamente porque a própria torcida do próprio país não pode assistir o time jogar. E aí, Franciele, para terminar, agora a gente vai para o nosso jogo rápido, que é o Tornar Comum Quer Saber. Funciona com perguntas e respostas rápidas. Para começar, o futebol precisa de? Torcida, sempre. O futebol feminino ainda precisa avançar em? Visibilidade. Um grande desafio para o esporte hoje é? Fazer as pessoas entenderem que nem todos são iguais. E quando você não está acompanhando futebol, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Eu gosto de pintar e de ler. E a pergunta de milhões, quem leva essa Copa? Olha, eu não tenho uma equipe só. Claro que a gente sempre vai acreditar no Brasil, né? A gente torce com o coração. Mas Argentina, França e Inglaterra são minhas apostas aí. Eu não tenho um time só, infelizmente. Bom, Franciele, muito obrigado pela participação. Agora a gente deixa o espaço para sua mensagem final e redes sociais. A minha mensagem é que na Copa do Mundo de 2026 a gente acredite que o Brasil vai ser campeão apesar das dificuldades e que em 2027 a gente não acredite que o futebol vai ser o mesmo, que a gente queira e esteja disposto a conhecer o futebol feminino do jeito que ele é. E as minhas redes sociais, meu Instagram é Franciele Silva 369 e o Instagram do laboratório que eu participo é @gpfufmt. Hoje a gente entendeu que o futebol vai muito além das 4 linhas e que questões históricas, sociais e políticas influenciam diretamente o jogo. Ao longo da conversa, vimos como o futebol feminino tem avançado, mesmo diante de um histórico de proibição e desigualdade. É mesmo, Sávio. E também refletimos sobre o desempenho esportivo que está relacionado a fatores como estrutura, investimento, política e até a presença da torcida. E você que nos ouve pelo Spotify pode participar da nossa enquete. A pergunta está na descrição deste episódio. Então, se você gostou, segue o Tornar Comum nas plataformas de áudio e acompanha a Propesc nas redes sociais. É @propesc_UFMT. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio do Tornar Comum, onde a gente segue ouvindo quem produz ciência e refletindo sobre os temas que transformam o nosso tempo. O Tornar Comum é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso, por meio do Programa Institucional de Comunicação Pública da Ciência. Esse episódio foi apresentado por mim, Sávio Santos, estudante de jornalismo da UFMT e extensionista do Tornar Comum, e Maria Rita Lima, também estudante de jornalismo e bolsista do Tornar Comum.
A identidade visual é de Márcio Andrade Lima, designer do programa, o conteúdo para as redes sociais por Isadora Aldave e captação de áudio por Daniel Borges. O podcast Tornar Comum conta com a supervisão do jornalista Zina Crepaldi, integrante do projeto Tornar Comum, da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMT. Agradecemos a professora Pamela Craveiro, coordenadora de pesquisa, e o pró-reitor Bruno Araújo. Você pode mandar sugestões de temas ou perguntas para o Tornar Comum pelo e-mail ou WhatsApp que estão na descrição deste episódio. Tornar Comum, a ciência perto de você.